Olá pessoal, tudo bem? Tranquilo? Esse é o primeiro vídeo do nosso canal. O nosso canal Somos Espiritismo. Eu sou o Ed, prazer. E vou chamar esse vídeo de o número zero. E para começar, eu gostaria assim de dizer para que esse canal vai servir, né? Primeiramente a gente vai falar de quê? De espiritismo, claro, né? É o nosso enfoque. E assim, para iniciar, falando de espiritismo, que é uma doutrina, né, e assim filosófica com consequências religiosas, de certa forma é muito diferente do resto das outras religiões, principalmente das religiões tradicionais que existem no mundo, né? O espiritismo, ele não foi criado por Allan Kardec, ele foi compilado, ele foi reunido as informações, tal, porque o espiritismo veio, na verdade, ele, assim, na minha opinião, ele veio de Jesus. O Espiritismo é um grande projeto de Jesus, que quando esteve aqui entre nós aqui no mundo, aqui na Terra, Jesus disse: pedirei ao meu Pai e ele vos enviará o Consolador prometido, a fim de que fiquem com vocês eternamente, né? E assim foi feito. Desde aquela época, eu imagino, Jesus vem trabalhando para que isso aconteça. E assim reuniu uma pleiade de espíritos, né, nobres e tal. E quando nós preparados, assim viria uma doutrina que realmente causaria uma grande revolução no, né, em nós, homens, os humanos. Porque as grandes revelações das coisas de Deus começou com Moisés, a gente sabe, né? A primeira revelação, né? Moisés já trouxe coisa diferente assim, porque até então o homem tinha uma noção de Deus, tinha muito politeísmo, né? Aquela coisa toda. Já Moisés já concentrou bem essa questão. Só que com Moisés não ficou a coisa bem definida, porque afinal de contas havia muita ignorância da nossa parte, né? Nós humanos, né? Mas aí mais tarde surgiu o cristianismo, a religião reinante então que era o judaísmo, né? Ficou meio perdida, tal. E com o cristianismo veio essa questão do amor, do perdão, né? Ou seja, foi algo inovador, né, para aquela época, né? E até hoje, né? Por que não dizer ainda é, né? Haja vista a nossa dificuldade. Então, com Jesus surgiu o cristianismo. E assim, com esse amadurecimento que o cristianismo proporcionou ao homem, pôde vir, né, outras religiões, né? Dentre elas o espiritismo, né? Por que eu falo dentre elas? Né? Porque é o seguinte, o espiritismo não é assim a religião salvadora que vai modificar o mundo, não. O espiritismo é uma religião muito sensata, muito séria mesmo, porque ela promove uma profunda reforma em nós, os homens. E assim, como que o espiritismo surgiu? Eu ia falar de Allan Kardec, né, que na verdade era o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, né, um professor muito conhecido lá, né, em Lyon, na França, que ele já de família tradicional, ele foi mandado para um instituto chamado Yverdon, na Suíça, estudar com Pestalozzi. Pestalozzi foi um grande educador daquela época, né? E assim diz que Allan Kardec ele é discípulo de Pestalozzi. E Pestalozzi, né, isso quase nunca é divulgado, Pestalozzi era discípulo de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, um dos, né, grandes iluministas lá da França, né? Por quê? Porque Pestalozzi leu um livro de Rousseau que era Emílio, ou da Educação. E a partir desse livro, ele começou a trabalhar com a pedagogia, né? Que até então não existia com esse nome pedagogia. E Allan Kardec foi beber nessa fonte. E assim ele, depois, quando a sua maturidade, ele trouxe o espiritismo. Então, os estudos que Allan Kardec fez a partir das mesas dançantes lá da França, que era um fenômeno que existia, né? Inclusive só era para bacana, para gente rica. E Allan Kardec foi e viu. Só que Allan Kardec teve uma visão muito mais profunda, né? Chegando lá, as pessoas viam as mesas dançando, dando respostas, aquela coisa toda, e achava que era uma coisa maravilha, assim, ou seja, festa, né, tal. Já Allan Kardec não, ele foi, olhou lá e falou assim, opa, não, tem alguma coisa além disso aí. Olha só, Isaac Newton, ele estava debaixo de uma macieira, e caiu uma maçã na cabeça dele, né? Ele podia simplesmente falar que não, é um fenômeno, aconteceu, é normal acontecer, mas só que ele foi perguntar como que isso acontece? Por que a maçã não sai voando igual os pássaros? Por que ela caiu? Quando ele fez esse questionamento, ele descobriu a lei da natureza que revolucionou, e a partir disso a gente criou inúmeras inovações tecnológicas, né, que foi a lei da gravidade e tantas outras que Isaac Newton, né, deixou registrado. Allan Kardec é a mesma coisa, quando ele viu os fenômenos lá de mesas, tal, que até então não tinha explicação, e algumas pessoas já estavam achando isso normal, ele colocou aquela seguinte pergunta científica, né, como que isso acontece? Aí pronto, ele desvendou o que? O mundo dos mortos, que na verdade é o mundo de nós, espíritos, né? Espírito encarnado e espírito desencarnado. É porque a câmera não dá para pegar, nem meus olhos também, porque eu não sou médio de ver. Qual foi a primeira obra?
Esse aqui. Esse tiozinho aqui é o tio Allan Kardec. Livro dos Espíritos. Esse livro, ele foi lançado originalmente no ano de 18 de abril de 1857, certo? Ele surgiu primeiro com uma limitação de perguntas, depois ele foi expandido, né? Aí veio uma edição assim, né? Revisada e ampliada, vamos dizer assim. O livro de perguntas e respostas é um livro muito bom. Quem quer conhecer o Espiritismo tem que ler este livro, sem falta. E eu digo mais, leia a introdução. Leia a introdução do Livro dos Espíritos. Não pule. Você vai ver. Depois veio esse livro aqui, ó. Livro dos Médiuns, né? Eu já ouvi gente dizer assim que por que é livro dos médiuns? Porque não é nem dos altos nem dos baixos, é dos médios. Mas na verdade isso aqui é livro de quem quer entender os mecanismos da mediunidade, certo? E esse livro aqui também, ele foi lançado em 15 de janeiro de 1861, originalmente. E é um livro que traz assim toda essa questão, sabe? Hoje em dia a gente vê certas religiões, né, usando da mediunidade, né, até igrejas evangélicas, né, católicas e tantas outras religiões por aí. Esse livro tem explicação. Na sequência veio este aqui, ó. O primeiro livro de cunho totalmente religioso do Espiritismo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que inicialmente ele tinha sido como imitação do Evangelho, mas depois ele reviu e falou assim, não é imitação, é o Evangelho. Esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi lançado em, aqui está dizendo, abril de 1864. Né? É um livro consolador, é um livro que tem passagens bíblicas, né, nos seus 28 capítulos. É seguramente, acho que o livro mais lido pelos espíritas, sorteado, sabe? É o livro básico para todas as reuniões, inclusive esta reunião aqui que eu estou falando com vocês, eu abri ele para os espíritos estarem aqui conosco. Continuando, aí vem este aqui, ó, O Céu e o Inferno. Também é um livro que tem assim uma conotação mais religiosa, porque ele fala sobre o céu e o inferno, os mitos, tal, ele desmistifica e no final ele tem uma parte muito interessante, ó, isso não é spoiler. Ele fala sobre o Código Penal Divino. Ou seja, a pessoa era isso hoje, aí ela morre, ou seja, desencarna. Aí como é que ela se encontra do outro lado? Aí vem os espíritos felizes, os espíritos medianos, os espíritos sofredores, aqueles que se suicidaram, aqueles que se mataram, como que eles chegaram lá do outro lado. Aqueles espíritos sofredores que levaram a vida inteira sofrendo por uma limitação mental, física, não eram revoltados, e quando eles desencarnaram, o que aconteceu com eles, né? E tem uma Condessa de Paula aqui, que ela tem no Evangelho também. Aqui, ó, Evangelho, tem aqui Infortúnios Ocultos. E aqui, Condessa de Paula. Procura, lê. Muito legal. E por fim, para finalizar as 5 obras de Allan Kardec, aí tem esse cara aqui, a Gênese. Gente, esse livro aqui, a Gênese, ele foi lançado em 6 de janeiro de 1868. Desculpa, eu vou voltar aqui. O Céu e o Inferno, ele foi lançado em 1º de agosto de 1865. Céu e Inferno. A Gênese foi em 1868, né, como eu já tinha falado, exatamente isso. Eu estou lendo ele pela 2ª vez. Aliás, eu estou lendo todas as obras de Allan Kardec pela 2ª vez. Esse livro aqui não é fácil. Eu sugiro, se você tiver uma casa espírita próxima de você, ou um grupo assim, que seja um grupo de confiança, tal, entre nesse grupo e estude. Ou então forme um grupo e vai estudar a Gênese. Porque é um livro muito rico. É um livro assim, muito científico, muito mesmo. Ele fala da Gênese do homem, da Gênese da Terra, fala da... vou até olhar aqui, que fica melhor. Eu queria só demorar um pouquinho, por exemplo. Ele fala a Gênese segundo o Espiritismo, aí ele fala do bem e do mal, o papel da ciência da Gênese, o esboço geológico da Terra, teoria sobre formação da Terra, aí fala os milagres segundo o Espiritismo, os característicos dos milagres, os fluidos, tal.
as predições segundo o Espiritismo, teoria, predições do Evangelho. E, assim, é um livro muito rico, né? Então, assim, se você quer conhecer melhor o Espiritismo, já entra nessa questão aí. Leia esses livros, tal, viu? E é o seguinte, além desses livros, Allan Kardec lançou O que é Espiritismo, que é um livro assim que é um compilado, né, do Livro dos Espíritos e outras obras que ele escreveu. Tem também o livro Obras Póstumas, que aliás me cumpre dizer o seguinte, que Obras Póstumas foi o único livro que não foi lançado por Allan Kardec. Porque Allan Kardec, o nosso mestre lyonês, que ele é de Lyon, da França, ele desencarnou em 1869. E esse livro saiu depois, por isso que é o nome, Obras Póstumas. Ele foi lançado pela Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então tem alguns ensaios lá que Allan Kardec escreveu que eles não foram concluídos, não foram corroborados pelo mestre lyonês. Então, assim, fica uma dúvida. Então, assim, quando você lê Obras Póstumas, leia com cuidado, com atenção, certo? E também há outra obra interessante, muito rica, que foi lançada pelo mestre lyonês, que é Allan Kardec, chamada Revista Espírita. Muitas questões interessantes que nós vamos tratar nesse canal futuramente, tá bom? Então é isso aí, gente. Esse foi mais um vídeo do nosso canal, o vídeo número 0. Eu espero que vocês tenham gostado. Faça inscrição no nosso canal, compartilhe, clique lá no sininho para receber notificações quando tiver novos vídeos, tá bom? Então, um abraço de luz para todos. Fui!